Oi! Estamos aqui de novo. E aí, galera, como vocês estão? Oi, 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 pra quem tá entrando. E aí, pessoal, gostaram do vídeo 2 da semana de rotulagem? Semana da rotulagem de alimentos. Gente, de novo, eu só tenho a agradecer vocês, assim, muito, 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 por todos os comentários positivos que eu tô recebendo. Pelas pessoas que têm dicas pra dar e que fazem isso de forma muito legal, que não são passivo-agressivas, que não vêm assim, falando que tá querendo dar uma dica, mas na verdade tá querendo dar uma cutucada, tá querendo falar mal do seu produto. Muito obrigada a todo mundo que realmente. Desculpa. Todo mundo que realmente tá gostando da Semana da Rotulagem, tá me deixando um comentário legal, tá mandando dúvida, gente, porque as dúvidas são importantes também, a gente aprende através delas. Então não fiquem com dúvidas, me mandem todas, estou aqui para isso. Selecionei algumas aqui pra gente conversar, pra eu responder aqui. Podem mandar aqui também, já vi que tá surgindo dúvida aqui, vou tentar responder todas. Então, vamos lá. A Adriana me mandou aqui a pergunta: o ambiente onde faz pão e faz gelatina, o que eu coloco no rótulo? Contém glúten? A Adriana, inclusive, me mandou essa mesma pergunta pelo WhatsApp e eu vou te dar a mesma resposta, Adriana. É muito complicado eu te falar isso. Não é simples assim. Tipo, coloca isso. Tem que ver qual é o ambiente, como você cuida de tudo isso, qual é o controle de alergênicos que vocês fazem, se você separa material para usar no pão, outro para usar na gelatina, se você produz em dias diferentes. Você tem que tomar uma série de cuidados. É por isso que tem um programa de controle de alergênicos. Ele serve justamente para isso. E não adianta você pensar, eu não faço nada, então eu vou colocar aqui contém glúten e pronto. Se você for fiscalizado, a fiscalização vai exigir esse programa de controle de alergênicos. Então tudo bem você não conseguir evitar, não são todos os lugares que têm essa estrutura que conseguem fazer isso. Agora você não pode simplesmente nem tentar evitar, você tem que tentar evitar. Se não der certo, você tem que ter ali um documento com tudo que você tentou fazer, que você tentou separar utensílios, que você faz em dias diferentes e tudo isso, ou que você não consegue fazer isso por algum motivo, e aí você vê como você vai rotular. Agora, se você me disser, eu faço pão aqui em uma bancada, gelatina aqui na outra, e é tudo junto, misturo na mesma vasilha, só lavo lá com água e sabão, pronto, sim, contém glúten, mas não é só contém glúten. Você também precisa fazer o alerta de alergênicos correto, porque daí não vai ter nada que tenha glúten na gelatina, mas tem contaminação cruzada. Então tem que rotular isso corretamente. Sempre lembrando que você está fazendo isso para consumidores que têm problema, tanto de alergia quanto são celíacos e têm problema com glúten. Então é saúde do consumidor, isso não é brincadeira, tá bom? Vamos lá, gente. Tava ontem respondendo os comentários lá no vídeo. Acho que eu consegui responder todo mundo que me deixou ontem. Se você ainda não assistiu o vídeo 2, pessoas, vai lá assistir. É um vídeo muito legal. Gente, eu fiquei assim, muito feliz mesmo em fazer esse vídeo 2 do workshop, porque eu tentei pôr ali como eu penso em um rótulo. Então, se você está começando e que precisa de um caminho, se você está pensando em trabalhar com rotulagem, ou se você já trabalha com rotulagem, independente do porquê que você chegou ali, eu tentei pôr ali como eu realmente trabalho, como eu faço, como eu penso um rótulo, como a minha cabeça funciona, entendeu? Qual é a minha linha de raciocínio. E por que isso serve para todo mundo? Porque se você nem trabalha com rotulagem ainda, você já tem uma ideia mais ou menos de como você precisa pensar em um rótulo e como funciona tudo isso.
Se você está começando agora, também você vai ter uma ideia, às vezes você esquece algum passo, às vezes você nunca tinha pensado naquilo, ou às vezes você tem muita dificuldade em fazer certa coisa, e aí ali você vê como eu faço e isso pode te ajudar. Não que você vai fazer necessariamente igual, mas ver a forma como eu faço pode te ajudar a pensar numa forma melhor de você fazer, entendeu? E se você já trabalha com isso há muito tempo, também. Às vezes você já está muito acostumado a fazer de uma certa forma. Aí eu te falo como eu faço. E aí você pensa, nossa, isso faz sentido pra mim, talvez funcione melhor. Ou então, entendo como você faz, mas prefiro meu método, pra mim funciona melhor. É isso, gente, cada um tem o seu caminho, cada um faz do seu jeito, mas eu fiz isso porque eu acho muito legal saber como as pessoas pensam o rótulo delas. Então eu tenho amigos que trabalham com isso, eu conheço pessoas da área e eu sempre pergunto, tipo, como que você pergunta isso, como que você questiona aquilo, como que você desenvolve, como você pensa. Eu gosto de saber disso, isso me ajuda muito. Então, eu quis passar pra vocês também como eu penso, como eu faço. E também aproveitando para falar quais são as informações, assim, mega importantes que de jeito nenhum você pode deixar passar na hora de fazer um rótulo. Então, eu acho esse vídeo 2 muito rico de conteúdo, assim mesmo. Ele tem tanto conteúdo mesmo, faça isso assim, mas ele tem todo esse conteúdo mais, sei lá, subjetivo, digamos assim, que é um caminho, um passo a passo, uma forma de pensar. Então eu gosto muito dele, assim, particularmente. Sugiro que todos assistam. Vai lá assistir se você ainda não assistiu, beleza? Bora para as perguntas, então? A primeira que eu escrevi aqui pra falar pra vocês, que eu acho que foi, assim, recorde. E eu já tava esperando por ela mesmo, mas assim, na caixinha, no WhatsApp, nas directs, tudo, eu recebi muito, que é: como saber se um produto tem um regulamento técnico específico e onde encontrar este regulamento técnico específico? Galera, inclusive eu vou falar como eu faço. E se alguém tiver um método melhor, por favor, manda aqui pra gente, compartilha aqui com a gente, porque, gente, realmente não é uma coisa... eu não vou aqui falar pra você, tem um site que chama Regulamento Técnico Específico. Você entra lá e aí você vai achar todos. Infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Inclusive, gente, se tiver esse site, se alguém souber desse site, conta aqui, porque queria. Mas como eu faço? Então, produtos da Anvisa tem menos. E tem uma página da Anvisa que ela não é assim tão conhecida, mas ela é classificação? Ai, gente, me fugiu a palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Legislação por categoria de produto. Então, eu realmente não sei achar esta página no site da Anvisa. Mas eu digito no Google: legislação por categoria de produtos Anvisa. E aí a primeira página que aparece na pesquisa é essa página da Anvisa. E lá ela separou todos os produtos. Então você entra lá, tem assim escrito água mineral. Aí tem as legislações que estão envolvidas com água. Produtos à base de amido e cereais. Aí tem as legislações. Frutas, produtos com coco, gelato comestível, chocolate. Então, essa página me ajuda muito. Ela me dá um norte porque ela já está dividida. Então, essa é uma opção para produtos da Anvisa. Segunda opção para produtos da Anvisa. A Anvisa tem a biblioteca de alimentos. Essa é fácil de achar lá no site deles, tá lá, normal. Então você entra no site da Anvisa, vai na biblioteca de alimentos, tem como salvar ela como favorito na sua barra ali do navegador, tem como salvar ela em PDF, enfim, tem como você ter acesso rápido a essa biblioteca de alimentos. E aí lá estão todas as legislações vigentes da Anvisa. Todas, inclusive documentos de perguntas e respostas, tudo lá. Tem portaria, tem RDC, tem instrução normativa, tem tudo. Aí eu entro lá na biblioteca de alimentos
e dou um Ctrl F lá, uma pesquisa, e escrevo o que eu tô procurando. Chocolate. Produtos à base de cereais. É isso. E aí, se tiver, vai aparecer em uma dessas duas formas de pesquisa. Se não aparecer na pesquisa, aí eu vou dar uma conferida no Google. Aí eu escrevo RTIQ, que é Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, e o nome do que eu tô procurando. Então, um dos primeiros regulamentos técnicos que eu fui procurar se tinha lá no início, quando eu tava começando, era o de pizza. E aí, uma amiga minha que já trabalhava com rotulagem, ela me falou, olha, toda vez que você for trabalhar com um produto, você precisa saber se ele tem regulamento técnico. Porque lá lá que tá toda a especificação dele, aí você vai saber se seu produto pode chamar realmente daquela forma. Enfim, é a ficha técnica do produto, só que regulamentada, né? Feita por quem cuida disso. Aí eu falei, nossa, tá bom, obrigada por essa dica. Fui trabalhar com pizza congelada. Procurei. Entrei no site da Anvisa, nada de pizza. Entrei no site do Mapa, nada de pizza. Procurei no Google, nada de pizza, nada de pizza, nada de pizza. Eu falei, gente do céu, e agora? O que eu vou fazer? Não tô achando. Aí fui, mandei pra minha amiga. Eu falei, olha, tô trabalhando com pizza, tem... Ela falou, não, pizza não tem. Tipo assim, tem uma legislação pra alimentos congelados, mas assim, não é um regulamento técnico. Eu falei, tá bom, então tem produtos que não tem? Ela falou, sim, se você... Pizza é Anvisa, porque é um produto processado, congelado, né? Não é de origem animal, não é bebida, então é Anvisa. Aí, eu falei, tá, se eu não achei na Anvisa, então não tem. Ela se você não achou na Anvisa, então não tem. Eu falei, tá bom. Mas, até hoje, quando eu não encontro nem por categoria de produto, nem lá na biblioteca de alimentos, eu vou e dou uma pesquisadinha no Google. Então eu coloco RTIQ e o nome do que eu quero, por exemplo, chocolate. Chocolate é um que tem, tá, gente? Chocolate tem regulamento técnico na Anvisa. Aí, se não aparece nada, eu sigo minha vida e penso, tá bom, não tem regulamento técnico. Se aparece, aí eu vou pesquisar se essa fonte é confiável. Então, eu até aqui nos stories, esses dias mesmo agora, esse ano, acho que lá pro dia 20 de janeiro, eu fiz uns stories mostrando que eu ia atender uma pessoa de mentoria e o produto dela era um fondant de leite. Na verdade, era um doce de amendoim com leite, ela tava chamando de doce de amendoim com fondant de leite. E aí essa denominação de fondant de leite estava me incomodando, porque doce de leite é um produto que tem regulamento técnico no Mapa. Então, doce de leite tem definição, tem as características dele, precisa de CIF, então você não pode fazer qualquer coisa e chamar de doce de leite. Até no grupo lá do Telegram, um tempo atrás, eu mandei um doce que chamava doce pastoso com leite. Então, não era doce de leite. E fui procurar esse negócio do fondant e achei uma definição de fondant de leite, que era tudo que eu precisava, em um site totalmente aleatório, que não era da Anvisa nem do Mapa, mas, nesse caso do Mapa, né? Mas que dava uma referência de legislação. E aí eu falei, bom, é tudo que eu preciso, né? Porque tem uma definição e tá baseado em uma legislação, então eu poderia ter seguido ali. Mas eu falei, bom, vou olhar essa legislação. Eis que a legislação estava revogada e esse site, a legislação estava revogada acho que desde 2012, alguma coisa assim, fazia tempo já. E essa matéria desse site que dava essa definição baseada na legislação era recente, era 2017, 2018. Então assim, tudo te levava a crer que aquilo existia, mas estava revogado. Então aqui eu já falei sobre 2 passos, né? Que o primeiro é ver o regulamento técnico e o segundo é não use legislações revogadas, gente. Se você não pegou em uma base confiável da Anvisa e do Mapa, ou do Inmetro, né? Do órgão fiscalizador daquilo que você está olhando, vai ver se essa legislação não está revogada. Lá mesmo no vídeo eu dei um exemplo absurdo de uma legislação que estava revogada há mais de 10 anos. Então isso acontece. E eu mesma agora, esses dias, quase podia ter deixado me levar por uma legislação revogada, porque ela dizia exatamente o que eu queria.
e ela não existia mais. E aí, no fim, a definição de fondant de leite nem existe mais. Mas é isso. E para achar a Anvisa, tem menos. Normalmente os produtos da Anvisa não têm muitos regulamentos técnicos específicos, mas eu procuro lá no site da Anvisa por categoria de produto ou na biblioteca de alimentos. Então essas são minhas duas fontes de pesquisa. Se eu não acho, dou uma olhadinha no Google. Se eu acho alguma coisa no Google, eu confiro. Mapa, gente, é mais difícil. Eu não sei, eu não me dou bem com o site do Mapa. Agora, pra mim, o Sysleges, que antes era a minha base de consulta, nem funciona mais. Não sei, eu não tô conseguindo entrar. Inclusive, me contem aqui se vocês estão conseguindo entrar. Se tem alguma outra alternativa pra Sysleges agora, porque eu tô totalmente perdida com isso. Mas, legislações do mapa, o que eu fazia? Eu digitava direto no Google, RTIQ hambúrguer, RTIQ doce de leite, RTIQ fondant de leite, RTIQ, sempre RTIQ, e aí a denominação que eu queria. Agora não adianta também, gente, você pensar no nome fantasia do produto, porque daí você nunca vai achar. Não adianta pensar assim, RTIQ bisnaguinha, RTIQ Todd. Não vai ter. RTIQ pães, RTIQ achocolatado em pó. Tem que também ter esse discernimento aí na hora de procurar. Mas quando é mapa, eu jogava lá, então, por exemplo, RTIQ doce de leite. Aí ele ia aparecer uma legislação, porque tem nesse caso, é a portaria 364, talvez, não lembro direito. Portaria 300 e alguma coisa. Aí eu colocava lá, achava essa legislação. Se essa legislação estivesse já no site do mapa, eu ficava mais tranquila. Agora, às vezes, você acha essa legislação tipo em site de faculdade, em site de pesquisa, sites confiáveis, mas que não são do próprio ministério. Então, o que eu fazia? Eu pegava o número dessa portaria, então, portaria 300 e tal de tal ano, tipo, sei lá, portaria número 300 de 1998. Aí eu ia lá no Sysleges e pesquisava por essa portaria. Então eu ia lá no Sysleges e colocava portaria número 300 de 2008, de 98. E aí eu via, porque daí o Sysleges me dava esse resultado e eu via se ela estava vigente, se ela tinha sido revogada, se ela tinha alguma alteração, enfim, pegava a última versão dela e trabalhava ali, porque daí tava pegando numa fonte confiável. Agora que eu não tenho mais Sysleges, gente, tá complicada a vida, porque agora se eu encontro ela no site do mapa, muito bem. Se não, eu tenho que entrar lá no site do mapa, colocar na pesquisa aleatória do mapa inteiro e ficar procurando, porque eu não sei, não achei uma... Foi esse ano, eu acho, que eu fui procurar no Sysleges e não achei. E aí o Sysleges está fora do ar e aí eu não sei, estou perdida, quero opções aqui. Então, é assim que eu faço pra achar RTIQ, gente. Sempre deu certo, eu nunca trabalhei com RTIQ que não existia, eu nunca deixei de achar um RTIQ, mas talvez realmente não seja a melhor forma. É por isso que eu tava falando que eu acho legal quando a gente compartilha as formas que a gente pensa, como a gente procura, onde a gente vai, onde tá a nossa fonte. Porque eu tô aqui falando como eu faço. Pode ter muita gente aqui assistindo que nem sabia como procurar e agora pode procurar assim como eu. E pode ter gente aqui assistindo que pensa, nossa, mas que confusão que você faz, a vida é muito mais simples, faz assim. E aí eu quero saber como essa pessoa faz, se ela acha que é mais simples, porque às vezes vai funcionar pra mim. Ou às vezes não, eu vou olhar e falar, tá bom, pra você pode ser mais simples, mas acho que pra mim assim não vai rolar. Então é por isso que eu gosto de divulgar esse passo a passo, como eu penso, como eu faço, porque eu posso ajudar vocês e vocês podem me ajudar também. Mas resumindo, sobre regulamento técnico específico é isso. As fontes são os sites dos órgãos, então Inmetro, Anvisa, Ministério da Agricultura, né, o mapa, mas a gente tem que achar essas outras alternativas. Às vezes recorrer para o Google precisa, mas checa sempre. Inclusive essa história do fondant eu mostrei no Stories e tal, achei o que eu precisava, consegui resolver lá a vida da minha mentoranda e deu tudo certo. E aí, se eu não me engano, ontem, uma outra pessoa, uma outra profissional que eu conheço que também faz mentoria comigo,
veio falar comigo tendo o mesmo problema. Ela tá tendo um problema com um doce de leite, que não é doce de leite. Ela queria saber se ela podia chamar de fondant. E ela achou o mesmo site que eu tinha mostrado como fonte. E ela falou, olha, tem essa legislação aqui, mas eu não tô achando ela. Mas aqui esse site é recente, então deve ter. Eu falei, meu, você perdeu meus stories, né? Porque eu falei exatamente sobre esse site aí. Aí mandei pra ela. E, enfim, ela tinha achado a mesma coisa e, olha, era outra pessoa que podia cair no erro de usar essa mesma legislação revogada, né? Deixa eu ver se alguém aqui me ajudou com o mapa, gente. Cadê os veterinários de frigoríficos, técnicos? Cadê a galera do frigorífico, dos laticínios aí pra me ajudar? Ah, essa aqui que o... É Myron? Miron? Desculpa. Falou. É importante, mas deixa eu ver se tem alguém falando do mapa. A Madalena falou, no caso de alergênicos, inclusive, deve-se comprovar que não há contaminação cruzada, não é? Quando não tem contaminação cruzada, você não vai falar sobre isso no seu rótulo, mas você precisa que isso seja comprovado, né? Então, tudo bem, se não tem contaminação cruzada, você não vai falar nada lá, mas realmente não pode ter a contaminação cruzada. E para isso, você tem que ter toda uma documentação que mostre que, apesar de você usar alimentos alergênicos diferentes ali, a contaminação cruzada não acontece. Ó, a Cris falou, já me ajudou muito a página da Anvisa por categoria. Me ajuda muito também, Cris. Eu gosto muito dessa página. Aí a Madalena falou, parece que eles estão atualizando, mas tá funcionando sim o site do mapa. O site do mapa tá funcionando. Eu não consigo entrar no Cisleges, especificadamente. Na parte de pesquisa de legislação. Eu não consigo acessar essa página faz tempo já. A Nutri Karine perguntou, procurar por biblioteca de alimentos e qual outra forma mesmo? Na Anvisa, procura na biblioteca de alimentos e também legislação por categoria de produtos, tá? São 2 páginas da Anvisa que eu pesquiso muito. Em último caso, Google, mas daí confere lá. A hora que você tem o nome de uma legislação, fica um pouco mais fácil você já procurar por ela. Dá pra você dar um Ctrl F, procurar pela legislação, dá pra você ir olhando onde ela tá. E aí sempre procura saber se essa legislação que você não encontrou nos sites dos órgãos regulamentadores está vigente, gente. Não usem legislações revogadas, por favor. Que esse, inclusive, é o 4º passo lá, né? A hora que você viu tudo, achou todas as legislações e tal, confere se não foi revogada. Mônica falou, boa tarde, cheguei atrasada. Como sei se a legislação foi revogada? Procura por ela no site dos órgãos fiscalizadores, vê se tá lá. Aí a Fran falou que Cisleges também não tá conseguindo. A Dani falou que também acha o site do mapa bem complicado. Pois é, gente, que bom, me sinto melhor agora, não sou só eu. Mas é isso, então, se alguém tiver... Ninguém falou aqui a dica do Cisleges, eu acho que tá todo mundo perdido com as legislações do mapa. Se for bebida, gente, pra bebida, o site do mapa tem uma área só sobre legislações de bebidas, tanto alcoólicas, não alcoólicas, fermentadas, todas, porque todas as bebidas são do mapa. Então, bebidas tem lá tudo certinho, todas as legislações. Agora, produtos de origem animal, aí que o bicho pega pra mim, viu? Então, por isso que eu tava falando, cadê a galera dos laticínios, dos frigoríficos e tudo mais, pra dar um help aí, porque realmente... A Madalena mandou, mas no caso do alergênico, se não puder comprovar que não há contaminação cruzada, deve conter no rótulo. Pode conter? Exatamente, Madalena. Se você... É que assim, na real, se a gente voltar lá no vídeo 1 que falava sobre alegações que devem ser comprovadas, olha aí como não é tão simples. Tanto para você deixar de falar, como para você falar que tem a contaminação cruzada, precisa de uma comprovação, entendeu? Então, a Anvisa não aceita que você simplesmente rotule alergênicos. Ainda mais contaminação cruzada. Você tem que tentar evitar.
Você tem que ter um plano de controle de alergênicos, tomar certas medidas, fazer tudo o possível para evitar aquela contaminação. Não, nem sempre você vai conseguir, e aí você vai rotular a contaminação cruzada. Agora você precisa tentar, só não dá pra, não tentar fazer nada ou não conseguir evitar a contaminação cruzada e não rotular. A Rosane, ai gente, desculpa, às vezes não consigo ler o nominho tudo junto. Falou, trabalho em laticínios e tenho bastante dificuldade também. Então a gente tá todo mundo junto, vamos fazer um abaixo-assinado pro mapa melhorar esse site, essa busca por legislações. Porque, como eu falei, bebida ainda é tranquilo, tem lá tudo certinho, na mesma página tem todas as legislações de bebida. Mas produto de origem animal fica mais complicado. Deixa eu ver aqui qual que era a outra que eu separei. Como saber quais produtos não precisam seguir tal legislação? Então, quais não precisam de tabela nutricional, quanto que não precisa declarar alergênico, quanto que precisa falar contém lactose, quanto que fala não contém lactose. Então, como saber quais são as exceções? Na própria legislação, galera. Então... sempre que eu faço o quiz, os testezinhos aqui no Instagram, eu coloco lá quais dessas informações não são obrigatórias. Daí coloco lá tabela nutricional, data de fabricação. E aí sempre tem alguém que fica chocado porque aquilo lá não é obrigatório. Gente, existem algumas exceções. E quando existem exceções, a gente não pode generalizar a regra. Então eu até deixei aberto aqui a RDC 360, que é de rotulagem nutricional, porque a maioria das perguntas que apareceram foram como que eu sei, quando que eu sei se é pra pôr tabela nutricional ou não, tal. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você sempre pode colocar tabela nutricional. Ela não é proibida em nenhum caso. Então, você sempre pode usar a tabela nutricional. E sempre que você escolher usar a tabela nutricional, ela tem que seguir todos os padrões. Então, ela precisa ser tudo conforme a RDC 360. Todas as informações, o formato de tabela, com porção, com medida caseira, todo padrãozinho, certinho. Agora, quais são as exceções? Bem aqui no começo da legislação, então tá escrito assim, Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, daí tem, a primeira coisa é o âmbito de aplicação. Porque o que acontece também? Muita gente simplesmente pula esse começo da legislação. Tá bom, porque ela tá falando de acordo com isso, de acordo com aquilo, tá, não quero saber, cadê o padrão da tabela aqui que eu quero ver pra fazer? Gente, leiam a legislação na íntegra. Tudo que tá escrito lá é importante. Inclusive os de acordo com isso, de acordo com aquilo, por causa disso. Isso faz você entender como a Anvisa se posiciona. Isso faz você entender o porquê que aquela legislação existe. O que o órgão quer com aquela legislação. Então, leiam na íntegra, não pulem partes da legislação, vocês precisam saber tudo. Então aqui, primeira coisa, âmbito de aplicação, que eu tenho certeza que muita gente pula. Aí, o presente regulamento técnico se aplica à rotulagem nutricional dos alimentos produzidos, comercializados, qualquer que seja sua origem, embalado na ausência do consumidor, pronto para ser oferecido aos consumidores. O regulamento técnico se aplica sem prejuízo das disposições estabelecidas, onde ele se aplica. Aí, logo embaixo, no mesmo lugar, âmbito de aplicação está escrito assim. O presente regulamento técnico não se aplica. Então, aqui estão todas as exceções. Bebidas alcoólicas, aditivos alimentares e coadjuvantes, especiarias, água mineral, vinagre, sal, café, erva mate, chá e outras ervas sem adição de outros ingredientes. Alimentos preparados e embalados em restaurantes, estabelecimentos comerciais prontos para o consumo. Produtos fracionados nos pontos de venda a varejo, comercializados como pré-medidos, frutas, vegetais e carnes in natura, refrigerados e congelados, e alimentos cuja superfície para rotulagem seja menor do que 100 centímetros quadrados. E essa exceção não se aplica aos alimentos para fins especiais que apresentem declaração de propriedade nutricional. Então pronto! Tem aqui a lista de exceção. Se o seu produto está em algum desses, não precisa pôr tabela nutricional. O que não significa que é proibido. Pode pôr. Só não é obrigatório. Se você não colocar, você não vai ter nenhuma consequência grave por isso.
Aí eu recebi uma pergunta que eu achei muito interessante, porque no vídeo eu dou o exemplo de frutas in natura que não precisam de rótulo. Aí a pessoa me mandou assim, e polpa de fruta? Faz sentido, né? Se você pensar, a polpa de fruta, o que é? A fruta. Mas ela não é a fruta in natura. Ela é a fruta processada. Minimamente processada? Minimamente processada, mas é processada. Tanto que você não chama de fruta, você chama de polpa de fruta. E tem uma legislação só para isso. É a Instrução Normativa 49 de 2018. É uma instrução normativa que fala só sobre suco de fruta e polpa de fruta. É um regulamento técnico. Lá ele define o que vai ser suco, o que vai ser polpa, quais são os requisitos, como que pode chamar, quais são as alegações que pode fazer, tal. Então, polpa de fruta não é fruta. Quando fala que frutas, vegetais e carnes in natura, refrigerados ou congelados, eu tô falando de pegar uma maçã e vender a maçã. Tá bom, não precisa. Peguei a maçã, coloquei a maçã na geladeira. Não precisa. Peguei a maçã, congelei a maçã. Não precisa. Fiz qualquer coisa diferente disso com a maçã, bati a maçã no liquidificador. Precisa. Espremi a maçã, tirei um suco. Precisa. Entenderam a diferença? Quando fala que frutas, vegetais e carnes in natura, refrigerados ou congelados, é sem mexer nela. Pegou ela, congelou. Pegou ela, refrigerou. Pegou ela e vendeu. Aí não precisa. Carne. Mas eu não fiz nada com essa carne, eu só temperei ela. Não é mais carne in natura. Precisa. Entenderam, gente, um pouquinho a diferença de como funciona essa questão da exceção? Igual aqui fala café, erva mate, chá ou outras ervas sem adição de outros ingredientes. Ele tá falando da erva, ele tá falando tipo do pó do café, da ervinha do chá que vem dentro do sachê ou que vem na caixinha, que não tem mais nada, só tem erva mate ali, só tem pó de café ali, só tem tipo café, não precisa, mesmo porque isso aqui não vai ter nada, né? Não tem caloria, não tem carboidrato, tem nada, então seria uma tabela zerada. Agora, fiz o chá, estou vendendo chá pronto, precisa. Fiz o café, um café gelado com leite, precisa. Então, gente, precisa entender essas nuances também das exceções. Não vai ler aqui café, você tá fazendo um café super processado que dura lá 50 dias com leite, açúcar e sei lá mais o que, e aroma de caramelo e chocolate. Ah, não precisa porque é café. Então, tem que prestar atenção na exceção, mesmo porque aqui nessa parte do café e das ervas fala sem adição de outros ingredientes. Então, mesmo que seja só o pó de café, mas ali no meio do pó de café tem pó de leite em pó e chocolate em pó e canela em pó e aí virou um cappuccino, aí já precisa. Então, tem que prestar atenção nessas nuances, tá? E aí, toda legislação vai ter as próprias exceções. Então, às vezes, o que vai ser exceção é aditivo e coadjuvante, às vezes, o que vai ser exceção é um tamanho de área da embalagem, às vezes, o que vai ser exceção são coisas que são realmente proibidas de fazer. Então, por exemplo, a informação nutricional complementar, as INCs, elas não podem, elas são proibidas em bebida alcoólica, em vinagre. Então, tem lugares onde vai ser proibido e tem lugares onde elas são só exceções e não precisa, mas você pode fazer. Então, tem que prestar atenção em todas essas nuances para fazer certinho. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Madalena falou, vamos reclamar na ouvidoria deles com uma chamada grande, terão que resolver esse problema. Por favor, né? Que tá difícil. A Dani falou, uma amiga me perguntou esses dias sobre queijos. Ela queria saber se precisa conter nos ingredientes a natamicina, que é utilizada na casca. Se for um ingrediente do queijo, se tiver no produto final, se ela adicionou isso, precisa. Gente, inclusive, eu recebi uma pergunta que eu fiquei passada. Que bom que perguntaram, não tô falando que não é pra perguntar isso, por favor, perguntem o que vocês quiserem. Mas, tipo, a pessoa tava me perguntando se ela precisava declarar na lista de ingredientes o ingrediente que ela colocava no produto. Gente, por favor, isso é grave, tá? Se você omitiu um ingrediente da sua lista de ingredientes, é fraude. E se você for pego por isso, as pessoas são presas. Não é que você vai tomar uma multa, você vai preso. É fraude, é seríssimo. Tipo, por favor.
Ai, gente, às vezes não consigo ler. Mas a pessoa que está falando aqui, que é CEO da agência tal, que tem clientes pequenos que precisam de orientação para dizeres de rotulagem, por favor, estamos aí para isso, pode chamar. Mistura de especiarias também não precisa de tabela nutricional, né? Não, Mônica, não precisa. Desde que sejam só especiarias, né? Que não tenha nada ali que vá agregar um valor nutricional para elas. Cindy falou: um produto que não contém glúten, mas é produzido no mesmo local que os produtos com glúten, deve colocar no rótulo contém glúten, nos alergênicos pode conter derivados de trigo. É o que eu tô falando desde o começo, Cindy, você tem que fazer todo um estudo, porque não é só porque é produzido no mesmo lugar que vai precisar rotular. Você tem que tentar evitar, mas em tese sim, é isso. Contém glúten, pode conter, e aí o nome do alimento que causar a contaminação cruzada. Gente, posso falar uma coisa pra vocês, aproveitando aqui? Quando vocês me fazem perguntas muito específicas, tipo, eu tenho o produto tal e aí eu tô com tal problema. Primeiro, isso se chama consultoria, é um trabalho pago, tá? Então, assim, segundo, é muito difícil ajudar. Gente, poucas coisas têm resposta pronta. Se vocês fizerem uma pergunta mais geral, eu consigo responder de forma melhor, consigo te indicar uma legislação, consigo falar, sim, de forma geral é isso que acontece. Agora, a hora que você especifica muito o seu problema, tem 500 perguntas que eu vou precisar te fazer e aí eu vou precisar estudar o seu produto específico para te responder corretamente. Porque se você me faz uma pergunta muito específica e eu te dou uma resposta geral, a chance de você cometer um erro é grande. Porque às vezes o seu produto é justamente a exceção. Às vezes o seu produto é justamente o que está proibido. Então, assim, nada é tão simples assim quando você vai especificando muito. E isso se chama consultoria, é um trabalho que eu faço. Então, assim, eu posso te enviar um orçamento. Mas também é muito complicado responder coisas muito específicas, porque eu vou ter que ficar te perguntando. Igual, eu trabalho com tal produto em tal padaria e aí eu quero saber se eu preciso rotular glúten. Eu vou falar, tá, como é a sua produção? Quais dias? Vocês têm escala de dia para produzir? Quais são os utensílios? Você tem diferença de cor para utensílios? Você tem isso? Você tem aquilo? E aí eu vou ter que analisar todo o seu caso para te dar uma resposta. Então, é diferente você perguntar assim, nossa, eu preciso rotular ovo como alergênico? Aí eu vou falar, sim, precisa, está lá na RDC 26. Pronto, respondi sua pergunta. Ou então você falar assim, eu tenho tal produto, eu já fiz isso e aquilo, e eu já tentei isso, eu já tentei aquele outro. Você consegue me ajudar? Tipo assim, tem mais alguma alternativa que eu possa tentar? Eu vou te falar, olha, você pode tentar fazer isso e aquilo e aquele outro. Nossa, onde tá escrito que isso e aquilo? Eu vou te falar, está escrito lá no artigo tal da legislação tal. Ajudo de boa, gente, sério. Agora, muito específico, tipo, se a pessoa querer fazer uma consultoria aqui pela live, ou pelo DM, ou pelo WhatsApp, aí não dá, né? Enfim. A RT veterinária perguntou quais as opções para elaborar tabela nutricional que não é análise de laboratório. Cálculo manual, software, sites. Acho que é isso. O que mais que eu separei aqui pra ver que vocês mandaram lá? Pergunta que apareceu muito também, eu achei engraçado, porque essa eu não tava esperando. Mas como eu dei um exemplo lá de legislação revogada que tava numa informação de dispensa de registro, perguntaram muito, a informação de produto registrado, dispensado de registro é obrigatória? Gente, não é obrigatória e eu não sei por que as pessoas fazem. Juro, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Porque assim, essa legislação foi alterada há muito tempo. Se eu não me engano, ela é de 2012, talvez, eu acho que foi que surgiu a RDC 27, né, que é da Anvisa. E aí, na época, quando teve essa mudança, muitos produtos que antes precisavam de registro passaram a não precisar mais. E aí, as pessoas que tinham esses produtos que antes precisavam de registro e agora não precisavam mais, colocaram esse aviso no rótulo
pra falar, pra informar o consumidor que, sei lá, que fosse consultar ali o registro e pensasse, ué, esse produto aqui é legal, não tem registro, que na verdade não precisava mais, segundo essa RDC. Então era uma informação para o consumidor, uma informação adicional, que naquele momento era importante, que nunca foi obrigatória. Nunca, nem quando mudou, não precisava pôr isso na embalagem, mas as pessoas começaram a colocar para informar o consumidor e tudo mais. E aí virou uma prática de mercado e todo mundo coloca. Não precisa, gente, não precisa. Ainda mais se você vai usar a legislação errada para informar. Porque aquele caso lá que eu coloquei no vídeo, além de usarem uma legislação revogada há mais de 10 anos, é um produto que precisa sim de registro no mapa. Então, assim, além de usar uma legislação errada, ainda tá fazendo uma alegação errada, porque tá falando que não precisa de registro, e precisa. E eu vejo muito isso, principalmente quando os produtos precisam de registro no mapa, que são do âmbito de aplicação do Ministério da Agricultura, e aí coloca lá, produto dispensado de registro segundo a RDC 27 da Anvisa. Tipo, oi? Sim, não precisa de registro na Anvisa, mas precisa de registro no mapa. Cadê seu registro no mapa? A Anvisa te dispensou de registro no mapa? O que tá acontecendo aqui com essa informação? Então, gente, isso acontece muito, assim, principalmente em bebida, em pó para preparo de bebida, que agora as pessoas estão chamando de alimento para não ir pro mapa, mas se você chama de pó para preparo de bebida, é mapa. As pessoas fazem, tipo, ainda mais quando é artesanal, sabe essas coisas artesanais que o povo acha que é maravilhoso, mas, gente, tem que tomar um cuidado tão grande com isso. Primeiro, que produto artesanal tem que ser rotulado igual qualquer produto. Eu sempre falo isso. Não tem, exceção, produto artesanal. Não existe. É produto, é alimento que tá ali no mercado. E aí vem aquele suco lá, artesanal, disso, daquele com aquele outro. Aí produto dispensado de registro segundo a RDC 27 da Anvisa. Tá, isso é mapa, querido. E no mapa tá registrado, tá dispensado de registro? Acho que não, né? Porque é suco é bebida, precisa. Mas não é obrigatória essa informação, inclusive eu aconselho que não faça, que é pra não cometer esse tipo de gafe. A Mo mandou que essa legislação foi revogada por uma nova em 2018. Eu acho que ela não foi revogada, eu acho que ela foi alterada, tá? A Bianca mandou: Aline, não consegui assistir o vídeo da aula de ontem ainda e não sei se aplica no assunto, mas fora essa parte... Olha, nem devia estar lendo, Bianca, não assistiu o vídeo ainda, vai lá assistir. Mas fora essa parte de legislação, como eu poderia calcular a informação nutricional de um alimento frito? Por cálculo mesmo, sem análise. Bianca, como que você vai saber quanto de gordura que esse alimento absorveu na fritura? Quando você vai saber quanto ele perdeu de água? Como você vai saber quanto de proteína desnaturou nesse calor? Quanto você perdeu ali? Olha, não tá fácil essa vida aí não, viu? Eu, gente, de verdade, eu não arrisco. Produto que vai assar, produto que... Ai, gente, olha, é tão complicado, porque a gente... você pode ver o rendimento. Tá, você pode ver o rendimento. Então, você vai assar um bolo, você tem tanto de massa, você assou, você perdeu um tanto ali que não foi pra forma, você perdeu um tanto que ficou na forma, e aí você pesa aquele bolo e consegue saber por assimilação, enfim, qual foi o seu rendimento, então quanto ele perdeu de água e tudo mais. Mas e se desnaturou alguma proteína, sabe? Então, eu não sei, essas coisas que mexem com desidratação, que, eu acho tão complicado fazer cálculo na mão. Porque como que você vai saber quanto que foi substituído de água por óleo, sabe? Como que você vai saber quanto que absorveu? Como que você vai medir o tanto que ficou ali na frigideira? Olha, de verdade. Não sei. Eu não colocaria meu nome nesse cálculo, não. Eu tenho muito medo disso, gente, de verdade.
Eu acho bem pouco confiável calcular na mão nessas horas. Mas enfim, né? Se é a única alternativa, você vai ter que... seu cálculo vai ser muito mais complexo, com certeza. Você vai ter que fazer todo esse cálculo de rendimento, de perda de umidade, de absorção de gordura. Você vai ter que ter todas essas informações. Tem como ter. Mas vai dar um trabalhão. A Débora mandou: onde posso ver se é um produto artesanal com CIE? Se está mesmo registrado. Acho que CIE é CIF? No site do Ministério, eu acredito. Inclusive, isso é bem grave também, você comercializar produtos que precisam de CIF, de registro no Ministério, sem registro. O CIF tem que ter um número lá, eu acho que você consegue pesquisar por esse número. Nunca fiz isso, sinceramente, por isso que eu tô falando, eu acho. Cadê o pessoal aí do laticínio, do frigorífico, pra mandar onde pesquisa se aquele número de CIF é real? Mas eu acredito que no site do Ministério tem que ter essa informação, você tem que ter acesso a essa informação. Tem restaurante que às vezes quer fazer, mas não aceita o investimento para mandar pro laboratório. Bianca, tem algumas outras alternativas, ó. Faculdade que tem curso de nutrição e engenharia de alimentos, eu sei que normalmente eles fazem essas análises na faculdade. Tem laboratórios que são mais baratos, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Ital, que eles fazem análise. Tipo, normalmente demora muito mais, mas porque a demanda deles é muito grande. Mas tem alternativas, assim. Tem laboratórios que são mais caros, tem laboratórios que são mais baratos, tem alternativa de faculdade. Então, você pode procurar outras alternativas. Ou você pode arriscar fazer e deixar muito claro pro seu cliente que ele não tá fazendo a melhor opção, talvez, não sei. Realmente, é complicado, eu sei que é. Porque também, como que você vai falar pro seu cliente, tô fazendo aqui, mas não vou garantir. É bem complicado, mas essa situação eu acho super complicada. Se é serviço de inspeção estadual. Então, talvez no site do governo... Gente. Então, se que é estadual, porque CIF é federal, né? Se é estadual, então tem que ser no site do órgão estadual. O registro no CIE é feito pela Defesa Sanitária Estadual, então é nesse órgão que você vai procurar. Última pergunta aqui que apareceu também bastante pra gente encerrar aqui a live, já tá 40 e tantos minutos. Como saber se eu posso usar sem lactose? Então tá, também lá na RDC 135. A Cris, cheguei no fim! Lá na RDC 135, gente, fica bem claro quais são os alimentos que estão inclusos. Então, são alimentos que naturalmente contêm lactose e que aí, por algum processo, pelo uso da enzima lactase, essa quantidade de lactose foi isenta, foi retirada totalmente ou reduzida. E aí tem lá as quantidades para ver se enquadra. Então, se tiver menos do que 0,1 mg por 100 gramas, pode ser isento. E se tiver menos do que 100 mg por 100 gramas, pode ser baixo teor. Mas precisa ser um alimento que naturalmente tinha lactose. Então, assim, pasta de amendoim não é um alimento que naturalmente tem lactose. Então, pasta de amendoim não pode usar sem lactose, zero lactose, não contém lactose. Eu acho que fica muito confuso por causa do glúten, que glúten você precisa dizer sempre se contém ou não contém. Lactose, não. Você vai dizer se contém lactose quando o produto tiver mais do que 100 mg de lactose por 100 gramas de produto. E você vai dizer que não contém só se ele tem naturalmente lactose e aí por algum processo você conseguiu remover ou abaixar bastante o teor dela e aí você entrou naquelas quantidades de menor do que 0,1 mg ou menor do que 100 mg para saber se vai se encaixar como isento ou baixo teor. Então é isso, tem que ficar de olho, não é lactose e glúten são coisas diferentes, tá bom? Posso usar a INC rico... A Cris tá perguntando. Posso usar a INC rico em vitamina tal usando a RDC 54? Não entendi. Em algum produto específico você quer saber? Não sei se eu entendi
Certo, a sua pergunta. Você pode usar a informação nutricional complementar de rico em tal vitamina, desde que você cumpra os critérios da RDC 54. Pode, sim. E se todo... Por exemplo, você vai falar que um suco de laranja é rico em vitamina C. Todo suco de laranja tem vitamina C. Aí você tem que escrever, como todo suco de laranja. Gente, então, se você faz um biscoito que tem leite, aí você tira o leite desse biscoito, não tá isento de lactose, tá? É só um biscoito naturalmente sem lactose. Se você faz um biscoito e usa leite zero lactose, ou se você usa leite e põe a lactase, aí você tem um produto zero lactose. Entenderam? Gente, eu vou encerrar por aqui então, que eu preciso ir. Muito obrigada de novo a todos que estiveram aqui, a todos que assistiram o vídeo. Se você ainda não assistiu o vídeo 2, vai lá assistir, que tá muito legal. E sexta-feira tem o vídeo 3 para encerrar a nossa semana da rotulagem, que tá sendo maravilhosa, sobre alergênicos. Então, sim, não percam o vídeo de sexta-feira para vocês aprenderem tudo sobre a rotulagem de alergênicos e saberem de uma vez por todas a rotular isso que é tão importante e que tá direto ligado com a saúde do consumidor, né? Gente, muito, muito, muito obrigada por todos os comentários no vídeo, por toda a interação no Instagram, no WhatsApp. Obrigada, pessoal da comunidade do Facebook também, que tá sempre lá interagindo, no Telegram, tudo. Muito obrigada a todos vocês também que ficaram aqui na live. E a gente se vê aqui nos stories, no feed, a gente vai se falando, tá bom? Beijão, gente. Boa quinta pra vocês.